Quais são os dois conceitos mais importantes por trás de todo o processo terapêutico? Quer saber? Mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delísola, professor de psicologia, professor de hipnose, e nesse vídeo eu vou falar dos dois métodos de ressignificação que vamos ter no processo terapêutico. Não importa qual é a linha da psicologia, qual é a linha terapêutica, esses dois processos vão existir em algum nível. Geralmente, existem os dois processos simultaneamente. É o reframing e o reimprinting. Bom, o que é reframing? Reframing é basicamente ver a situação com uma nova perspectiva, um novo olhar. Eu não altero o que acontece, não altero o fato, mas altero o significado que eu dou para o fato. Sabe quando a pessoa te diz, eu já sofri muito com aquilo no passado, mas hoje eu usei daquilo como a minha aprendizagem. Ou aquela frase de efeito, jogue todas as pedras sobre mim, porque depois eu pegarei e construirei um castelo. Tem uma frase bem baranga que fala isso. Esses pensamentos todos estão falando de reframing, ver com uma nova perspectiva. A pessoa está lá fazendo um processo de regressão, está se vendo como criança. Aí eu crio a cena do adulto conversar com a criança, fazer lá uma terapia de partes, fazer aquele diálogo interno da sua versão adulta com a criança. E o adulto fala, veja o que vai acontecer no futuro, veja as suas realizações. Isso é tudo reframing. Eu estou pegando, mudando o significado daquele trauma, colocando esse trauma num contexto, criando um novo contexto para isso. Sabe aquele papo do copo que está meio cheio, meio vazio? Aí a pessoa fala, ele está meio vazio. Você fala, está meio cheio. O copo continua com a mesma quantidade de água, mas você está dando um novo olhar sobre aquilo. Quando Rafael Baltresca foi no programa da Eliana, fez uma belíssima apresentação, no final do programa rolou uma enquete. E em casa, veja só o resultado das pessoas, da opinião das pessoas. Você em casa acredita em hipnose? Veja que é difícil. Sim, 25% apenas e não 75%. Aí, meus alunos de hipnose falaram assim, Alberto, você viu que notícia horrível? Só 20% das pessoas acreditam na nossa ferramenta terapêutica que é a hipnose. E eu falei, engraçado que eu pensei o oposto. Se 80% das pessoas não acreditam, isso significa que o mercado de terapia com hipnose só tem a crescer. Observe uma mesma enquete. Eu dei um olhar diferenciado. Isso é reframing, que pode ser traduzido assim ao pé da letra como reenquadramento, ou até mesmo ressignificação. Mas tem um outro mecanismo, que é o reimprinting. A ideia por trás do imprinting é aquela ideia de que alguns estímulos que acontecem em algumas etapas da sua vida são tão importantes, mas tão importantes, que eles promovem um carimbo em você, que seria o imprinting. As pesquisas envolvendo imprinting começaram com aves. Você provavelmente já viu um desenho animado do Tom e Jerry, em que um patinho choca do ovo, e a primeira coisa que o patinho vê é o Tom, o gato. Aí ele olha para o Tom e fala, mamãe, mamãe, e ele começa a perseguir o Tom. A ideia do imprinting foi muito popularizada no mundo nos anos 50, nos anos 60, com o trabalho de um pesquisador chamado Lawrence. E ele começou a fazer várias pesquisas envolvendo o imprinting. Já existe no pato uma programação prévia. A primeira coisa que o pato avistar quando nasce é a sua mãe.
e, bom, ele vê a mãe e segue. Geralmente funciona, né? Porque geralmente quem vai chocar o ovo do pato é a pata. O mesmo com as galinhas, acontece isso com várias aves. Mas, muitas vezes, não é o pato. Inclusive o próprio Lawrence tem várias fotos. Ele andando e os patinhos seguindo, né? Esse é o fenômeno do imprinting. E o que seria o reimprinting? Seria a ideia de eu fazer uma técnica regressiva de voltar no tempo e fazer uma reestampagem, seria o recarimbo. Então a pessoa tem um trauma na infância, alguma ideia muito ruim, negativa que aconteceu quando ela era pequena, e aquilo marcou muito, ou seja, rolou um imprinting. Ah, você é burro, você não sabe nada de matemática, você é preguiçoso. Isso surge como um carimbo. E quando a pessoa faz um processo de regressão, não precisa necessariamente ser uma regressão formal, dessa de hipnose, de fechar o olho e tudo mais. Uma regressão qualquer em que você volta e tem aquele estado emocional do trauma, você tem a possibilidade de fazer esse carimbo novamente. Ou seja, eu disparo aquele estado emocional ruim para poder fazer uma carimbagem nova, com uma nova sensação. Eu vou substituir, então, um sentimento antigo, um estado problema, ruim, com uma nova sensação, mais prazerosa, sentindo-se melhor. Quando a gente fala de dessensibilização, é exatamente sobre isso que estamos falando. É pegar um estado ruim, negativo, e julgando por cima um estado de recurso, em que a pessoa se sente muito bem. Aí aquele estado problema vai sendo dessensibilizado. Inclusive temos evidência científica envolvendo esse método de reimprinting, de dessensibilização. Porque quando você tem uma carga emocional muito pesada, violenta, ruim, você dispara certas redes neurais. E elas vão ser disparadas sempre pelos mesmos gatilhos. Talvez falar em público, talvez fazer uma prova. E aquelas redes neurais são disparadas. Mas é uma memória. E as memórias se tornam mais frágeis, olha que irônico, quando nós as revisitamos. Então, quando eu lembro de alguma coisa, eu reinicio um processo de reconstrução dessa memória. A memória fica mais frágil. Então, se eu volto no trauma, aquela emoção ruim fica mais frágil e eu consigo fazer o reimprinting, que seria essa dessensibilização, esse carimbo. Estou batendo a mão assim para poder perceber que é o carimbo. Percebeu que é o carimbo? Pois é o carimbo. E as pessoas vão mudar baseando nesses dois princípios. O princípio do reframing, que seria o reenquadramento, ver sob uma nova perspectiva, sem carga emocional nenhuma. Simplesmente viu de uma nova forma. Sabe aquele conselho do seu amigo que mudou sua vida? Pois é, isso é um reframing. Mas às vezes as pessoas vão mudar não pelo reframing, mas pelo reimprinting, que seria o dessensibilizar de um estado emocional negativo. E em geral as técnicas terapêuticas vão trabalhar com as duas ferramentas, reframing e reimprinting. E aí, tá gostando de aprender mais sobre terapia aqui no canal Alberto Delísolo? Então inscreva-se e até a próxima.